Hoje, conforme eu havia prometido para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre Abraão, agora no começo do programa. Sobre oferta que redime. Abraão, a vida dele é bastante interessante, nós podemos aprender muitas lições observando a vida de Abraão. Nós temos falado, começamos a falar sobre a diferença entre você cumprir princípios da palavra de Deus ou você obedecer a leis. Nós vimos que a lei é, vamos dizer, uma bengala, algo para auxiliar, que Deus deu para o povo de Israel, porque eles acabavam de sair do cativeiro, eles não tinham relacionamento desenvolvido com Deus, e eles só sabiam obedecer ao chicote, né? Ou eles obedeciam ou eles apanhavam. Então era dessa maneira que o raciocínio deles funcionava. E hoje o povo que não teme ao Senhor, que não tem temor a Deus, eles funcionam mais ou menos da mesma maneira. Se eles podem ser pegos, então eles não vão transgredir, eles vão agir com honestidade, eles vão demonstrar, né, um caráter, né, que a pessoa às vezes não tem, mas ela tem ali que fingir que tem, porque se ela não agir corretamente, ela vai ser punida. E hoje, principalmente aqui no Brasil, nós estamos vendo uma grande falta de temor a Deus. A gente foi criado na nossa geração, sabendo que Deus vê todas as coisas. Nós tínhamos esse ensino, né, essa certeza de que os olhos de Deus estão sobre nós. Ele nos sonda, Ele está vendo todo o tempo. Então, quando a gente ia fazer alguma coisa errada, primeiro a gente pensava nos nossos pais, porque a gente tinha amor, tinha respeito por eles, a gente não queria ser motivo de desgosto para os nossos pais, né? A gente queria honrar os nossos pais. E segundo, a gente queria honrar a Deus, porque mesmo que os nossos pais não estivessem por ali olhando, a gente sabia que o nosso Pai Celestial, que os olhos de Deus estavam sobre nós, que Ele estava vendo tudo que a gente estava fazendo, né? Então a gente tinha essa consciência. Hoje parece que isso foi perdido. Deus não significa mais nada para uma grande maioria das pessoas, elas não entendem, né, que todos vamos comparecer no dia do juízo, que nós vamos prestar conta de tudo que a gente fez, de tudo que a gente falou, né? E elas começam a agir conforme seus interesses, sem nenhum padrão, sem nenhuma ética, né? Porque perderam esse temor a Deus. As leis, elas só servem para coibir até que você desenvolva, né, o caráter de Cristo, até que você entenda os princípios que governam o reino de Deus, os princípios que governam o universo, que são os princípios de Deus. E na história, na vida, né, de Abraão, nós vamos ver que ele foi tirado de uma civilização que adorava o Deus Lua, o Deus Sim, e ele foi chamado para fora dessa civilização. Deus falou com Abraão e falou: olha, vem para uma terra que eu te mostrarei, eu vou te mostrar essa terra. Vem. E ele então deixou a terra de seus pais para peregrinar em Canaã. A história mostra que Abraão, ele foi contemporâneo de Sem, os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Sem era o filho abençoado, que adorava a Deus, né, que tinha conhecimento de Deus, que servia a Deus, e Abraão viveu na mesma época de Sem. Então, possivelmente, Abraão tenha recebido algum conhecimento do Deus verdadeiro através do testemunho de Sem. Porque quando Deus o chamou, né, ele obedeceu e atendeu aquele chamado de Deus. E embora que ele foi, né, com o pai, levando o sobrinho, e só depois que o pai morreu, ele realmente pisou, né, em Canaã para peregrinar ali na terra de Canaã.
Em Gênesis 15, o Senhor faz aliança com Abraão. Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu comecei a perguntar: Senhor, por que o teu povo ficou 400 anos em cativeiro? E a partir daí nós vamos vendo o que foi que aconteceu até que chegasse a esse ponto. Porque Deus fez aliança com Abraão e no momento em que ele celebrou a aliança, que ele partiu os animais ali para haver derramamento de sangue e celebrar essa aliança, o Senhor fez promessas a ele, mas também fez essa advertência, de que o povo dele ia ficar 400 anos em cativeiro. E Abraão, quando chegou ali na terra de Canaã, dando início à caminhada dele com Deus, logo veio uma fome sobre aquela terra. E ele não hesitou em descer para o Egito. É interessante, essa palavra descer. Sempre que a gente observa esse descer, alguma coisa não vai bem. E ele desceu para o Egito. Chegando ali no Egito, ele mentiu. Ele tinha a esposa dele, Sarai, muito bonita. Ele ficou com medo que os egípcios fossem matá-lo para tomar a esposa dele. Então, ele combinou com Sarai para que ela mentisse. E os dois falaram que ela era irmã de Abraão. Isso não era verdade, ela era esposa de Abraão. Embora que ela era meio irmã, mas a verdade mesmo é que era a esposa de Abraão. E com essa mentira, Faraó levou Sarai para o seu harém, e a gente não sabe ao certo por quanto tempo ela esteve ali no harém do rei, mas o tempo foi suficiente para que Abraão se enriquecesse ali no Egito, E depois veio uma praga sobre Faraó e toda a casa do Faraó, e eles acabaram descobrindo que a praga era por causa da presença de Sarai, e o Senhor impediu, não permitiu que Faraó possuísse Sarai, E aí ele devolveu a esposa para Abraão e pagou o dote, Deu bastante riqueza, Abraão lucrou bastante com essa mentira. E ele então volta para a terra de Canaã, e quando ele volta, ele recomeça, ele vai para Betel, é como ele estivesse retomando. Peraí, eu perdi o rumo, deixa eu retomar, aonde eu parei. E ele vai em Betel, onde ele havia erguido o altar, e ele recomeça a caminhada, mas logo em seguida, outro rei, o rei de Gerar, passa a significar uma ameaça para Abraão, e novamente ele mente falando que Sarai é sua irmã. E mais uma vez Sarai vai parar no harém, daquele rei, e o Senhor novamente manda uma praga, manda uma doença antes que ele pudesse possuir Sarai. E ele então devolve Sarai para Abraão e pede a Abraão que o abençoe, e mais rico Abraão vai ficando, por conta dessas mentiras. Então Abraão se torna muito rico, mas é uma riqueza que foi gerada de maneira incorreta. Ele mentiu, ele não enriqueceu de forma lícita. Então era preciso que algo fosse feito a esse respeito. Ao longo da sua caminhada, Ló, o sobrinho de Abraão, se tornou motivo de tropeço, porque o Senhor falou: deixa a tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. E ele levou Ló junto com ele. E Ló acabou sendo fonte de problemas. Ele foi morar em Sodoma e Gomorra, e uma coalizão de reis atacou Sodoma e Gomorra e levou Ló cativo com toda a sua família. Com isso, Abraão
teve que se organizar com seus servos. Ele ajuntou um pequeno exército de apenas 318 servos treinados, nascidos em sua casa. E ele então atacou aquela coalizão de reis, e eram muitos reis fortes. Um dos reis, Abraão derrotou 4 reis, e um deles era Quedorlaomer, nome difícil, né? Ele tinha um exército enorme. E Abraão derrotou aqueles reis, resgatou Ló e trouxe, né, os despojos. E os reis de Sodoma e Gomorra e os que estavam com eles quiseram dar a Abraão a recompensa. Não, você fica com os despojos, só devolve para nós as pessoas que você resgatou. E então ele diz algo interessante, né, que demonstra que ele havia aprendido alguma lição. Ele falou, não, eu não quero aceitar nada de vocês, para que vocês não venham dizer que vocês me enriqueceram. Né? A essa altura ele já tinha entendido, né, que ele tinha que enriquecer a partir do Senhor, né? É Deus quem iria enriquecê-lo. A promessa era de Deus, de que Deus ia abençoá-lo, que Deus ia enriquecê-lo, que Deus ia prosperá-lo. Era a promessa de Deus para ele. E ele obteve essa riqueza por caminhos escusos. Da mesma maneira que Deus prometeu depois um filho para ele, e ele acabou indo também por outro caminho, né, e tendo um filho com a serva Agar. Então, ele andou aí tentando ajudar o Senhor, né, nas promessas que Deus havia feito a ele. Mas ao longo da caminhada, ele vai entendendo melhor os princípios de Deus. Tanto que quando Abraão voltou dessa vitória sobre este rei, Quedorlaomer, e sobre os reis aliados com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no Vale de Sabé. Esse texto está lá em 14:17, Gênesis 14:17. Isto é, Vale do Rei. Tá? O rei de Sodoma foi ao encontro dele no Vale de Sabé, Vale do Rei. E então Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo o que possuía. Aí sim nós estamos vendo, né, um conserto, uma oferta que iria redimir Abraão, por causa daquela riqueza que ele obteve pelos próprios meios escusos dele. Quando ele se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, que é um tipo do próprio Senhor, e ele vem e traz o pão e o vinho, celebrando, né, mais uma vez uma aliança com Abraão. E ele então abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Abraão estava sendo bendito agora, não pelo rei lá de Sodoma, que queria dar riquezas a ele. Ele estava sendo bendito pelo Deus Altíssimo. E era este Deus que havia entregue os inimigos nas mãos de Abraão. E ele, reconhecendo isso, ele toma de tudo que ele possuía e ele entrega para Melquisedeque, santificando, purificando, né, a origem pecaminosa, a origem maldita daqueles bens que ele havia obtido debaixo de mentira. Hoje nós não conseguimos entrar ao vivo no Facebook. Está gravando? Me parece que sim. Eu sinto muito pelos irmãos que estão acostumados a vir todas as manhãs para participar do programa. É uma pena, né?
mas hoje deu problema e o Facebook não entrou. Mas olha bem que interessante. Abraão entrou nessa batalha com milhares e milhares de pessoas, né? Contra uma coalizão de 4 reis. E ele lutou contra eles com apenas 318 servos. Isso está lá em Gênesis 14, 14. Mas há algo especial com relação a esses servos. Vocês se lembram que Gideão também, ele entrou numa batalha contra os midianitas, os amalequitas, todos os outros povos que vieram do leste, e eles acamparam no vale como numerosos, como se fosse uma nuvem de gafanhoto, diz a palavra. E Gideão lutou contra esses exércitos enormes e poderosos com apenas 300 homens. E eu fiquei intrigada, né? Porque Abraão também lutou de uma maneira, né, desproporcional, com apenas 318 servos contra uma coalizão de 4 reis. E eu fui buscar entendimento. A palavra servos treinados aqui, que foi usada por esses 318 servos de Abraão, é a pax legomena, só aparece uma vez nas Escrituras. Abraão, ele liderava um grupo, caminhavam com ele naquela época cerca de 2.000 pessoas. Dessas 2.000 pessoas, eles tinham aí esses 318 servos bem treinados. Então, nós vamos ver que 300 equivale à letra T, porque o alfabeto hebraico, as letras correspondem aos números. Então, 300 equivale à letra T, que é o tal, que representa exatamente a cruz. Em outras palavras, o Senhor mandou Gideão derrubar o altar de Baal, derrubar o poste ídolo, e em lugar daquele poste ídolo, ele levantou sobre eles a redenção da cruz, que libertou o povo da escravidão. Então, 300 é o símbolo da cruz, da letra T, que é a cruz. E Abraão? Abraão, ele circuncidou os 318 da seguinte maneira. Primeiro, ele circuncidou 10 dos seus servos. 10 corresponde à letra I. Depois, ele circuncidou mais 8. 8 corresponde à letra H. As iniciais do nome de Jesus. I e H, de Jesus, ok? E depois, então, ele circuncidou os outros 300, que simboliza a cruz, que simboliza a redenção. Em outras palavras, este número 318, tão exato, tão interessante, significa, né, significaria que Jesus e a cruz foram responsáveis pela vitória de Abraão. De uma certa forma, Abraão, né, ele se redimiu ao resgatar o seu sobrinho Ló, ao entregar o dízimo de tudo que ele possuía, porque ele havia descido para o Egito e entregado Sara, né, para Faraó e depois para o rei Gerar. E você sabe, Abraão não era o primogênito. Terá tinha 70 anos quando Abraão nasceu. Não, desculpem, Terá tinha 70 anos quando nasceu o primeiro filho dele. Só 60 anos mais tarde é que Abraão nasceu. O Terá já tinha 130 anos quando Abraão nasceu. E isso é interessante, porque Moisés também não era o primogênito, Arão era o primogênito. Eu já comentei aqui antes com vocês, vai ter um momento que nós vamos compartilhar sobre isso. É parte do argumento do meu livro Descobrindo os Mistérios de Deus, né? Cortina Rasgada, Descobrindo os Mistérios de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Nós vamos tratar desse assunto. Por quê, né, que nunca o primogênito ficou com a primogenitura? E isso é muito interessante, né? Nós vamos descobrir um princípio de Deus operando por trás disso. Hoje nós começamos o programa falando: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Isso também é um princípio da lei de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E nós estamos aqui vendo a história de Abraão
para buscar, para entender alguns princípios, porque Abraão, ele transgrediu princípios importantes na palavra de Deus, mas por outro lado, na caminhada dele, ele foi entendendo e foi consertando, né, das vezes em que ele havia transgredido. A primeira transgressão dele foi conseguir riqueza de maneira ilícita. E ele vai purificar tudo isso quando ele oferece o dízimo de tudo que ele possuía para Melquisedeque. Né? E depois nós vamos ver as consequências também dele ter descido para o Egito. Quando ele desceu para o Egito, né, e ele mentiu sobre Sarai, ele saiu de lá rico, mas ele saiu também levando Agar. E ele fez de Agar uma escrava. Ele tomou uma egípcia e ele escravizou essa egípcia. E ele fez uma aliança de sangue com ela, porque ele teve um filho com ela, fora da vontade de Deus, né? E isso gerou consequências futuras, graves, né? Que refletiram sobre a vida de todo o povo de Israel, porque Deus estava levantando um povo a partir da semente de Abraão. Gênesis 15, quando o Senhor fez aliança com Abraão, ele disse, né, com certeza, tua posteridade será peregrina em terra alheia, no Egito, e será afligida pela escravidão 400 anos. Na 4ª geração tornarão para aqui. Isso me chamou muito a atenção, porque quando Deus amaldiçoa, ele amaldiçoa até a 4ª geração. Então, eles ficaram debaixo de uma maldição. Só depois da 4ª geração é que eles saíram, né, de volta do Egito para a terra da promessa. Amém? Quando o povo desceu para o Egito e acabou caindo em cativeiro, foi uma maneira de devolver a Faraó aquilo que Abraão havia levado. Quando ele se enriqueceu no Egito, quando ele, né, como que vendeu a esposa dele para Faraó e depois tomou de volta e aceitou as riquezas, aceitou o pagamento, aceitou o dote. Então, quando quando o povo de Israel desce e fica em cativeiro no Egito, é uma maneira de devolver a Faraó as riquezas que Abraão tinha levado. E além do mais, ele fez que Agar se tornasse também uma escrava. E nós vamos ver mais para frente, né, como que é que este povo entrou no Egito. Entrou através de José. Seus irmãos venderam José como escravo para o Egito. Da mesma maneira que eles venderam José como escravo para o Egito, eles se tornaram escravos no Egito. Eles próprios. Aquilo que eles fizeram contra José se voltou contra eles. E eles ficaram cativos ali, né, naquela terra por 400 anos. E eu perguntei, Senhor, tá certo, né? Os outros irmãos de José, eles, vamos dizer, estão colhendo o que eles plantaram. Eles venderam o irmão deles como escravo. E agora eles próprios se tornaram escravos ali, no mesmo lugar, no Egito. Mas e quanto a José? Porque também os descendentes de José, eles ficaram sujeitos ao cativeiro, caíram debaixo desta maldição. E aí eu fui ver o seguinte, que quando José foi levantado como o segundo de Faraó no Egito, como governador sobre todo o Egito, ele recolheu os grãos que foram plantados pelos agricultores e armazenou esses grãos para o tempo que viria de fome das vacas magras. E o que é que ele fez com esses grãos? Ele vendeu de volta esses grãos para os próprios lavradores que haviam
plantado, né, que haviam colhido aqueles grãos, ele vendeu de volta os grãos para os seus próprios donos, até o ponto que eles não tinham mais com o que pagar. E então o que José fez? Ele tomou como escravos todo o povo do Egito. Ele escravizou. Para Faraó, José escravizou todo o povo do Egito. Eles se venderam como escravos em troca de alimento. Então José, como que numa resposta, porque ele foi escravizado pelos egípcios, quando chegou o momento que o poder estava na mão dele, ele também escravizou os egípcios. E isso abriu para esta resposta que o Egito mais tarde escravizou o povo de Deus. Então é muito séria a questão dos princípios de Deus. Né? Aquilo que você planta, você colhe. Ainda bem que hoje nós temos Jesus Cristo, nós temos o sangue de Cristo que nos redime. Assim como as riquezas de Abraão foram redimidas através da oferta que ele deu para Melquisedeque, né? A oferta que ele sacrificou para Deus, e Deus, por causa do sacrifício, purificou a oferta dele. Da mesma maneira, nós temos que ir a Cristo, levar tudo aquilo que nós fizemos de errado, todos os princípios que quebramos através das nossas vidas. Nós temos que entender que princípio quebramos, que princípios foram quebrados até a nossa quarta geração dos nossos pais, dos nossos avós, porque nós precisamos levar isso a Melquisedeque, precisamos levar isso a Jesus Cristo, né? Porque o Cristo fez o sacrifício que vai purificar, que vai restaurar todas as coisas, que vai nos recolocar no caminho de Deus, no caminho da bênção de Deus, nos libertando de toda maldição. Bem, queridos, nós vamos voltar mais vezes, porque esse assunto é um pouquinho complexo. Devagarzinho nós vamos destrinchando toda essa coisa de princípios de Deus que não podem ser quebrados, a não ser que sejam muito bem remendados, né, através do sacrifício de Cristo Jesus. E as leis do Senhor, a diferença entre uma coisa e outra. Mas agora nós queremos falar sobre o Dia Mundial da Água, que vai ser comemorado amanhã, quinta-feira, dia 22. Né? Aqui em Juiz de Fora vai ser inaugurada uma estação de tratamento de esgoto. Estação de Tratamento de Esgoto União Indústria, lá no bairro Granjas Betel, região sudeste da cidade. Esse é o passo mais importante de despoluição do rio Paraibuna que vem acontecendo desde 2013. Nos últimos 5 anos, muitas obras já ocorreram e é interessante que nós já podemos observar os resultados. Outro dia vinha eu caminhando aqui para a rádio e eu até fotografei. Depois eu posso até postar no Face para vocês verem. Uma capivara enorme, o pessoal caminhando na beira do rio. E o meu percurso pega ali a beira do rio. E de repente aquela capivara imensa, né, bem ali na beirinha ali do rio, pertinho mesmo ali dos caminhantes. E ela é muito grande, né, e ela é mansa, então fotografei. É muito bom, né, ver a vida brotando ali perto da água, né, um rio vivo, isso é muito importante.
Então, o objetivo dessa estação de tratamento é interceptar o esgoto antes mesmo que ele caia nos córregos que vão desaguar no Rio Paraibuna. E nessa primeira fase de atividade, a capacidade de tratamento do esgoto vai dobrar de 10% para 20% e vai beneficiar a região dos bairros de Poço Rico, Vila Ideal, Zona Sudeste. Mas a CESAM ela quer chegar a 50% até o final do ano e depois vai subindo gradativamente. Se tudo que foi planejado for executado, em pouco tempo, em poucos anos, a cidade vai ter capacidade operacional para tirar 100% do esgoto do Rio Paraibuna, né? Então esse esgoto não vai mais estar desaguando sem tratamento, poluindo o rio. E isso é ótima notícia, né? Que coisa boa! Parabéns pela administração municipal que está fazendo essa despoluição do rio. Que Deus possa continuar abençoando o nosso prefeito, que ele seja um homem temente a Deus, né? Eu já ouvi falar que ele é um prefeito muito honesto, glória a Deus pela honestidade dele, que realmente, né, ele ande sabendo que os olhos de Deus estão colocados sobre ele, que ele vai prestar conta de todas as coisas. Então, que ele faça uma administração abençoada, que possa melhorar as condições de vida na nossa cidade para todos. Muito obrigada, prefeito. Agora nós vamos voltar ao assunto dos refugiados. Eu tenho estado bem envolvida, acompanhando essa situação, porque é um fenômeno nos nossos tempos. A quantidade, milhões e milhões de pessoas tendo que deixar suas casas, imigrando para outras regiões. E nós precisamos até mesmo entender isso como um sinal dos tempos e buscar revelação profética do porquê que isso está acontecendo. Normalmente o Senhor permite esses deslocamentos em massa de pessoas que estão em áreas onde elas não iam ser alcançadas pelo Evangelho, onde a igreja não conseguiu chegar, onde a mensagem não conseguiu penetrar. E então Deus permite que circunstâncias motive essas pessoas a sair, né? E elas têm que deixar o local e se mudar e emigrar para outro país, para outra região. E Deus usa isso para que ali, então, elas ouçam a pregação do Evangelho, para que ali elas possam ser alcançadas com a salvação de Jesus Cristo. Mas esse processo, ele está muito intenso. E eu não sei, a não ser que Deus realmente levante o povo dele para estar indo pregar nesses campos de refugiados, essas pessoas elas estão fugindo e caindo em outras áreas que também não têm a palavra de Deus. Então, a estratégia poderá ser essa, né? Servos de Deus indo pregar nos campos de refugiados. O que é, como eles vivem nesses campos de refugiados? Vamos dar uma olhadinha. Olha, esse povo que está como refugiado, eles estão sofrendo muito, viu? Os refugiados, eles vivem em tendas ou em abrigos improvisados, sujeitos ao frio, falta de higiene e violência, ventania, chuva, lama, lixo e doenças. A sarna é um dos mais comuns problemas nos campos de refugiados, segundo os Médicos Sem Fronteiras, que os Médicos Sem Fronteiras são médicos, né, que
fazem parte dessa organização missionária e eles dão assistência nas áreas onde estão havendo crises humanitárias. Muito bem, refugiados e imigrantes vindo da Síria, Afeganistão, Eritreia e Marrocos, eles vivem em tendas, em Calais, na França. A França tem um campo de refugiado com 4.000 pessoas. E os refugiados, eles vêm fugindo dos conflitos, das guerras, das perseguições, dos desastres, das catástrofes ambientais. Hoje são mais de 100 campos de refugiados no mundo. E nesses campos há milhões de pessoas sem um destino ou perspectiva, que não sabem se vão retornar à antiga vida e voltar às suas terras de origem. Então elas sofrem uma crise de identidade, elas deixaram tudo para trás, tudo que elas eram, suas profissões, suas casas, suas vidas, né? Na Tanzânia, tem um acampamento que ele está super lotado. Ele fica numa área chamada Nyaruguzu, isso. Não há água ali nesse acampamento da Tanzânia. A água é bem, como a gente fala, é pouca água, racionada. Alimentos também racionados. Abrigos não são suficientes e as condições são insalubres e aumenta com isso o risco de doenças. Mais de 290.000 pessoas estão vivendo em campos no distrito de Kigoma, no noroeste da Tanzânia. A maioria veio fugida do Burundi, o país vizinho. Em janeiro de 2017, 19.000 pessoas fugindo do Burundi cruzaram a fronteira. Em Burundi, aconteceu ali um problema, o exército resolveu dar fim, né, de todo um povo que vivia ali. E as mulheres foram violentadas, as casas queimadas, um horror. O pessoal de Burundi fugiu, cruzou a fronteira ali para a Tanzânia. Essa superlotação nesse campo de refugiados ali na Tanzânia, ela está causando todo tipo de problema. As condições são insalubres, os abrigos estão sobrecarregados e eles recebem mais e mais recém-chegados. O pessoal continua chegando. Tudo isso está causando doenças como diarreias, infecções respiratórias, infecções de pele. As crianças, bem como as gestantes ou as mulheres que acabaram de dar à luz, são as mais vulneráveis. A malária está sendo uma das maiores ameaças, especialmente na estação chuvosa que vai entrar agora. A água fica empoçada e facilita a proliferação dos mosquitos. Somente em janeiro de 2017, mais de 31.200 pessoas foram testadas e dessas, quase 17.000 foram confirmadas com malária e foram tratadas. A situação é de calamidade ali na Tanzânia. Na sexta-feira, se Deus permitir, nós vamos falar sobre o campo de refugiados em Bangladesh, ok? Nós precisamos nos envolver em oração pelos refugiados. Precisamos pedir a Deus que levante obreiros para que eles possam estar ali trabalhando nesses campos de refugiado, levando vida de volta a essas pessoas, porque elas estão realmente num momento que é só Jesus para elas. Se os obreiros forem pregar o Evangelho, é o momento em que essas pessoas estão abertas para receber a salvação, porque elas não têm mais nada em que se apegar nessa vida. É isso, querida. Enquanto as pessoas que não têm o Senhor, elas só podem se apavorar com tudo isso que está acontecendo no mundo, nós podemos ver por trás de cada problema uma oportunidade que Deus está dando para a igreja de pregar o Evangelho, de ir
né? Porque Jesus diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse sofrimento quebranta essas pessoas, né? E elas, então, vão poder receber a mensagem do evangelho de coração aberto. Amém? Queridos, nós continuamos ali com o projeto Asra, projeto Esperança na Índia. E vocês que me escutam a cada manhã, vocês sabem que nós temos ali um começo de projeto. Começamos, né, ano passado, no início do ano, e temos 60 crianças divididas em 3 turmas, em 2 diferentes campos. Mas o nosso desafio é chegar até as 9 grandes favelas ali do sul de Delhi, com o testemunho de Jesus Cristo. São povos não alcançados. O pessoal do Sanjay Camp, eles são hindus, né, e estão sendo trazidos para Jesus. As crianças já aprenderam a amar o Senhor e as suas mães estão aprendendo também, para que essas famílias sejam transformadas pelo poder de Deus. O outro campo, Fique Mazdur Camp, são pessoas que vieram de Bangladesh, que são muçulmanos vivendo ali naquela situação. Eles vivem de catar lixo. Essas famílias dessas favelas, vivem praticamente de reciclagem de lixo, uma pobreza extrema, e nós precisamos chegar até eles com a mensagem do Evangelho. Hoje eu vou estar enviando o sustento da escola no Sanjay Camp. Nós precisamos enviar ali R$3.000 para o turno da manhã, turno da tarde, porque temos cozinheira, temos a coordenadora, o alimento para as crianças, material de ensino. Nós pagamos a professora, pagamos a coordenadora. Então, são despesas para manter o projeto funcionando, que só ali no Sanjay Camp são 3.000. Mas eu estou lançando o desafio. Você que está me ouvindo, eu preciso abrir uma escola para 50 crianças. Nós já temos o local, já temos a equipe em outro campo, que é o Iraq Camp. Mas eu preciso de R$5.000 para manter esse núcleo da escola no Iraq Camp funcionando. Se você sentir o toque do Senhor, se você acha que você pode ajudar, nós precisamos alcançar essas crianças para Jesus, precisamos alcançar essas famílias para Jesus. Nós precisamos entrar com a luz de Deus nesses lugares de treva, onde vivem milhares de pessoas em condições subhumanas. Eu estive ali, vou dizer para você, é uma coisa terrível. E nós temos a oportunidade de fazer isso, porque a perseguição ali na Índia está imensa, está dificultando todo tipo de ajuda que possa vir do exterior, todo missionário. Não pode chegar nenhum missionário ali mais. Então a igreja da Índia precisa contar com os seus próprios obreiros. Mesmo assim, eu peço a Deus diariamente para esconder as crianças, para esconder a equipe, para esconder a escola, né? Esconder dos olhos do inimigo. Que o Senhor possa estender as asas dele sobre esse projeto e guardar, porque os ataques ali na Índia estão sendo diários. Diariamente, pastores estão sendo levados presos, falsas acusações, ataques, queimam os lugares, fazem atrocidades. E o Senhor tem nos guardado. Mas por isso temos pressa. Por isso estamos compartilhando isso com os irmãos. Junte-se a nós precisamos alcançar essas crianças para Jesus. O meu WhatsApp é 32 991 95 9489. 991 95 9489. Nós queremos agradecer a irmã Sheila, que tem se sensibilizado e tem mobilizado pessoas para nos ajudar, para ir em frente com o projeto. Um abraço, irmã Sheila. Dá uma olhadinha, irmã, no seu WhatsApp, ok? Que nós deixamos um recadinho lá para a irmã. Deus abençoe.
Vamos ter agora o nosso momento de oração. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais esta manhã da nossa vida, pela saúde que o Senhor nos concede, pela voz, para estar aqui compartilhando com os irmãos. E queremos levantar diante de Ti a Tua igreja, Senhor, em todo o mundo. Senhor, especialmente a Tua igreja perseguida, Pai. Dá os livramentos, Senhor. Envia os Teus anjos para a peleja com eles, ó Pai. Sabemos que a nossa oração em concordância pode muito, Senhor, em seus efeitos. Pai, visita os campos de refugiados, Senhor. Levanta obreiros para esta seara que é tão grande, Senhor. Essas pessoas que estão ali, Senhor, totalmente desamparadas. Envia, Senhor, envia os Teus servos com a Tua palavra de vida, Pai, para que eles recebam vida. Vida abundante, Jesus, que o Senhor providenciou para todos nós. Senhor, continua movimentando a Tua igreja, para que a Tua igreja saia para fora, para que eles possam, ó Deus, dividir a bênção, Senhor, com aqueles que não são abençoados, que não Te conhecem em toda a face da terra. Senhor, eu oro que o Senhor esteja levantando um grande contingente de intercessores aqui em Juiz de Fora. Levanta, Pai, um grande contingente de intercessores no Brasil, Senhor. Deus abençoa. Abençoa a nação brasileira, Senhor. Nós Te pedimos um avivamento de oração, Senhor. Que as igrejas não fiquem mais fechadas, mas que elas todo o tempo estejam lotadas de pessoas, Senhor, que estejam intercedendo diante do caos que nós temos visto, Senhor. Nós necessitamos de intercessores. Senhor, Tu és Deus de bondade, Tu és Deus de misericórdia. Perdoa a nação brasileira, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados dessa nação, perdoa os pecados da Tua igreja no Brasil, Senhor. Pai querido, nós clamamos a Ti. Remove, Senhor, remove aqueles que estão em posição de autoridade e de governo, Senhor, e que não são guiados pelo Teu Espírito, Senhor, e que não têm temor de Ti. Em nome de Jesus, remove, Senhor. Tira eles da posição que eles estão usurpando, Senhor. E levanta homens e mulheres, Pai, segundo o Teu coração, que recebam da Tua autoridade para governar com temor de Deus, com justiça, com equidade. Senhor, nós temos eleição no Brasil este ano, dia 7 de outubro. Nós oramos que o Senhor nos dê candidatos, que o Senhor nos dê candidatas, pessoas segundo o Teu coração, Senhor, que nós possamos votar, que nós possamos escolher em acordo contigo, Pai, que nós possamos pedir a Ti, Senhor, candidatas nos quais nós possamos votar, Senhor, porque toda autoridade está nas Tuas mãos, Senhor, e nós clamamos, nos dá líderes segundo o coração de Deus, para que o Brasil possa cumprir o propósito de nação missionária, que o Brasil possa cumprir o propósito de nação adoradora. Oh, Deus querido, Senhor, visita a Tua igreja, tudo que estiver no oculto, Senhor, lança a Tua luz, purifica a Tua noiva, santifica a Tua noiva, para que o Senhor possa nos usar com autoridade, Senhor, de tal maneira, Pai, que a oração que suba do Teu povo no Brasil possa sacudir até os confins da terra, Senhor.
Abençoa os teus missionários, abençoa os teus servos que estão pelas nações da terra, abençoa os teus servos, ó Deus, que estão na posição que o Senhor os colocou, Senhor, de trabalhar para que venha o teu reino, que eles sejam ungidos e que eles prosperem em toda a obra de suas mãos, Senhor, porque estamos preparando a tua volta, Jesus, e é tudo que nós oramos, Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, venha governar, Senhor, venha governar, venha ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre todas as nações da terra. Obrigada, Senhor. Obrigada, papai. Obrigada pelas tuas bênçãos. Obrigada porque o Senhor nos escolheu. Obrigada porque o Senhor tem capacitado a tua igreja, Senhor. Oh, glórias ao teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque estamos vivendo o tempo da grande colheita. Que possamos nos mexer, Senhor. Que possamos nos mover, Senhor. Porque é grande o galardão que espera aqueles que te amam, Senhor, e que vivem a tua vontade. Queridos, até sexta-feira, se Deus assim permitir, fiquem na bênção do Senhor. Eu estou me despedindo, ok? E não se esqueçam, meio-dia, faça a sua oração pelo Brasil. Amém? Paz. Bom dia para vocês, paz.